Oi, gente, vamos resolver agora a questão número 2 de soluções. Número 2 é uma questão teórica, então a gente vai conversar sobre as alternativas, conversar sobre o que a questão está perguntando para a gente. Assinale a alternativa correta, a solubilidade de uma substância. Então, para a gente já fixar e já pensar nisso para fazer todas as outras questões teóricas. O coeficiente de solubilidade, ou a solubilidade, é a quantidade em massa do soluto, ou seja, daquilo que a gente vai misturar em um solvente para transformar numa solução. Então, se a gente estiver fazendo um copinho de café com açúcar, o soluto é o açúcar que a gente vai jogar. Então, o coeficiente de solubilidade vai ser a quantidade máxima que a gente pode jogar do soluto para ele ser capaz de dissolver completamente. Só que não são só essas variáveis que a gente tem dentro da solução. Então, o coeficiente de solubilidade vai depender da temperatura e vai depender da quantidade de solvente que a gente tem. Então, a quantidade que eu vou jogar de açúcar no café vai depender se eu tiver uma xicrinha de café ou se eu tiver uma jarra de café. Então, o que a gente precisa analisar? São essas as variáveis do nosso sistema. Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver em uma quantidade já pré-estabelecida de solvente. Essa quantidade de solvente vem em massa. Então, normalmente, o coeficiente de solubilidade é, a uma dada temperatura, qual é a quantidade máxima de soluto que a gente pode dissolver em uma quantidade pré-estabelecida de solvente, que a gente usa 100 gramas de água. Então, a uma temperatura tal, a gente pode dissolver uma quantidade de açúcar se a gente tiver um recipiente com 100 gramas de H2O. Então, se a gente tiver que fazer um cálculo para um recipiente, por exemplo, de 200 gramas de H2O, a gente teria que adaptar esse coeficiente de solubilidade. Como a questão só está querendo saber o que é essa solubilidade, a gente pode analisar aqui as opções. Na letra A está falando de 1.000 litros de água, não é a quantidade que a gente estabeleceu de solvente. Letra B, quantidade mínima dessa substância que pode ser dissolvida. Quantidade mínima, na realidade, quantidade mínima a gente pode não colocar nada, a gente pode colocar um pouquinho. A gente tem o limite de solubilidade, que é a quantidade máxima que a gente pode jogar do soluto. Na letra C, a quantidade da substância que pode ser dissolvida em 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas não é a quantidade que a gente estabeleceu. Letra E, vou pular D por motivos óbvios. Letra E, a quantidade de substância que pode ser dissolvida em 1.000 litros de álcool, aleatório, nada a ver, viajou. Agora sim, maravilhosamente, letra D, quantidade máxima da substância que pode ser dissolvida em uma certa massa de solvente, normalmente 100 gramas de H2O, a uma temperatura e pressão pré-estabelecidos. A gente usa a pressão de um ATM, que é a pressão atmosférica, mas a temperatura ela tem que ser dada a cada temperatura, você tem um dado de coeficiente de solubilidade diferente. Certíssimo, galera? Vamos para a próxima.